mutados, ok? Todos os participantes. Então, todos aqueles que tiverem perguntas, por favor, vocês podem fazer as perguntas ao longo da apresentação. Vocês podem incluir no campo de Q&A, de perguntas, ou ainda no campo chat, ok? Ao final da apresentação, o professor Daniel vai responder todas as perguntas em sequência. Esse webinar está sendo gravado e todos os participantes que se inscreveram vão receber a apresentação amanhã, ok? Então, hoje, então, o webinar vai ser apresentado pelo professor Daniel Penteado Martins Dias, professor doutor. Ele tem doutorado pela Universidade de São Paulo e na USP Ribeirão e atualmente ele é professor do Centro Universitário Barão de Mauá. Nós convidamos o professor Daniel por ele ser usuário do LabChart há muitos anos e também ele participou do programa de desenvolvimento do novo LabChart Lightning. A AD Instruments fez um programa com vários usuários ao redor do mundo todo, um programa de cerca de 2 anos, para ajudar a desenvolver uma ferramenta mais potente que possa auxiliar os pesquisadores. Quais seriam as ferramentas ideais? E o professor Daniel participou ativamente desse processo de desenvolvimento do LabChart Lightning. Por isso, hoje, ele que vai apresentar um pouco das ferramentas para vocês. De qualquer maneira, deixo também os meus contatos, como telefone, WhatsApp e e-mail, para todos aqueles que tiverem também qualquer dúvida com relação ao LabChart 8, LabChart Lightning, fiquem à vontade. Eu vou passar a apresentação, então, para o professor Daniel e daremos início à apresentação do novo LabChart Lightning. Boa tarde, todos me escutam? Tatiana, você me escuta? Bem, Daniel, eu te escuto bem e acredito que o Diogo também colocou aqui no campo chat que te escuta também perfeitamente. Tudo bem. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Bom, você consegue ver minha tela perfeitamente, Tatiana? Conseguimos ver sua tela sim, Daniel. Então, tá certo. Bom, uma boa tarde a todos. Na verdade, saudações a todos, porque essa gravação poderá ser vista em outros horários. É um grande prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tatiana pelo convite, pela oportunidade, e agradecer a toda a AD Instruments pela confiança e realmente pela oportunidade de participar desse programa de Early Adopters do Lightning, que, como a Tatiana já mencionou, foi um programa que envolveu várias pessoas testando e dando sugestões sobre o programa para que uma nova versão do LabChart pudesse ser criada e facilitando, assim, a vida dos pesquisadores que realizam experimentos sempre tão diferentes, né? Uma coisa que é muito importante ressaltar é que o LabChart Lightning não é um LabChart 9. Nós não estamos tratando de uma nova versão. Quem teve a oportunidade de usar as versões do Chart 4, Chart 5, LabChart 7, LabChart 8, já deve ter notado que as versões elas melhoram, mas a estrutura é sempre muito semelhante. Agora não. O LabChart Lightning ele traz não só um novo layout, mas também um novo conceito de análise. Um conceito que visa a realização das análises de forma muito rápida e, acima de tudo, de forma muito padronizada, auxiliando, assim, a condução de protocolos de experimentação animal e também clínico num laboratório que tenha mais de uma pessoa operando o mesmo sistema, mas que as análises devam ser sempre muito bem padronizadas. Então, nesse sentido, o Lightning foi desenvolvido. Os usuários antigos do LabChart vão ficar procurando algumas coisas, tentando achar as ferramentas clássicas, mas todas as funcionalidades estão presentes, só que algumas vezes de uma forma um pouco diferente. Então, a minha missão hoje é apresentar as principais ferramentas do Lightning e como que num ambiente muito integrado, que trabalha com uma estrutura de projetos, no qual nós conseguimos importar vários registros e realizar uma análise de dados de forma muito ágil e com muita precisão. Então, nesse ambiente é que a gente vai desenvolver todas as atividades nessa tarde, certo? Bom, inicialmente, essa é a tela, eu estou executando a última versão do LabChart Lightning. Essa versão vocês conseguem obter no site da AD Instruments.
Vocês podem preencher um formulário com informações super simples, nome, e-mail e coisas bem tranquilas, e vocês receberão um link para poder efetivamente ativar essa versão. Atualmente, eu vou clicar no cantinho aqui da minha tela, a minha versão ela está sendo executada já há 5 dias, pois todos os usuários têm 30 dias de execução sem custo algum, para realmente testar o programa, porque algo muito importante é que essa versão ainda não é a final. O programa ainda está em desenvolvimento e será muito importante a contribuição de todos vocês, dando palpites, mandando sugestões, fazendo reclamações sobre o programa, para que ele seja cada vez melhorado para atender todos os usuários. Então, façam o cadastro no site da The Instrument, baixem a versão. E uma coisa muito interessante é que, tradicionalmente, os LabCharts, as versões do LabCharts, eles possuíam uma licença e você instalava naquela máquina. O Lightning tem um conceito um pouco diferente. Tendo uma licença, o usuário pode carregar o Lightning em qualquer máquina que ele estiver, bastando digitar o usuário e senha. Então, isso aumenta muito a flexibilidade. Se você se desloca a outro laboratório para fazer alguma pesquisa, a licença vai com você, porque basta você ter usuário e senha para fazer isso, certo? Bom, eu vou iniciar abrindo um projeto e criando um novo projeto. Então, eu venho em File e Novo Projeto. Dentro do projeto, eu consigo adicionar vários registros. Então, os usuários antigos do LabChart, que têm os seus arquivos .adicht, eles estarão amparados, porque nós conseguiremos, e é o que eu vou fazer hoje, nós conseguiremos adicionar registros e trabalhar em cima de registros feitos anteriormente, certo? Bom, o meu Lightning, ele está nessa forma bem clara aqui, com o fundo bem tranquilo, mas no menu View, nós conseguimos trocar para um tema mais escuro. Então, alguns usuários preferem temas mais escuros, eu particularmente prefiro mais claro, então simplesmente vocês venham em View e troquem para Light Theme. E é assim que a gente vai trabalhar hoje. Uma outra coisa muito interessante é que dentro do menu View, existem algumas opções que nós podemos deixar selecionadas, que serão mostradas na tela do usuário. Eu recomendo que vocês sempre mantenham essa opção Hint View acionada. O que é a Hint View? No momento que o mouse estiver em diferentes regiões do programa, uma dica sobre essa região, sobre as funcionalidades daquela área, aparecerá no canto direito superior da tela. Então, principalmente na fase de adaptação ao uso do programa, com novos atalhos, novos comandos de mouse, esse Hint View vai ajudar muito aos novos usuários, certo? Bom, então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como que efetivamente eu consigo abrir um arquivo do LabChart aqui. Eu tenho o meu registro ADICHT e eu particularmente realizo minhas coletas e análises de dados com o LabChart e eu quero adicionar um arquivo meu aqui que já foi feita a aquisição para fazer a análise. Eu gostaria de ressaltar que o LabChart Lightning ele não é utilizado somente para análise. Nós conseguimos também fazer aquisição de dados. E existem planos de implementação de algumas ferramentas que permitirão a conversa entre o LabChart Lightning e outros tipos de hardware, flexibilizando assim a aquisição de dados. Para o objetivo de hoje, nós não vamos fazer qualquer aquisição de dados. Simplesmente nós faremos análise de dados previamente adquiridos. Assim, vocês devem vir até File, Importar, Importar registro. O atalho é Ctrl+I. Cliquei em Importar registro, Import Recording, e eu selecionei alguns registros aqui para a gente trabalhar hoje. Nessa pasta do tipo 1, eu vou importar o primeiro registro de um rato. Aguardo alguns instantes. Todos os canais estão sendo mostrados aqui.
Vou carregar um segundo. Bom, deixa eu só verificar por que o sinal não está aparecendo aqui. Deixa eu salvar esse projeto. O projeto está salvo. Deixa eu abrir um novo projeto aqui. Tem alguma coisa com as cores. Deixa eu encerrar esse projeto. Houve alguma coisa com as cores que não estavam mostrando de forma adequada. Eu vou encerrar esse projeto. Vou iniciar um novo projeto e importar novamente um registro. Alguma incompatibilidade. Aguardem só um minuto, por favor. Eu vou realizar os mesmos procedimentos de criar um novo projeto e abrir, carregar os meus registros. Muito bem. Importar um novo recording. Muito bem. Eu havia feito alguma coisa errada com a mudança das cores, algo assim. Eu importei o primeiro registro, vou importar o segundo. Eu simplesmente apertei Ctrl I para agilizar um pouco o processo. Importarei o terceiro registro. Eu vou importar ao todo 5 registros, 5 animais. E vocês verão que, de uma forma bem simplificada, nós conseguimos fazer a análise dentro do mesmo programa. Não será necessário exportar esses dados para uma planilha ou algo assim para realizar essa análise. Bom, Daniel. Todos os registros... Oi. Oi, o seu áudio está um pouquinho ruim, não sei se você puder ajustar o posicionamento ou o cabo, se você tiver um fone que está um pouco de interferência. Tá, o microfone eu nem mexi nele. Espera só um minutinho. Deixa eu tentar pôr o microfone mais próximo a mim. Tá muita interferência? Tá um pouquinho ainda, mas eu acho que já melhorou um pouco. Vamos ver. Melhorou um pouco? Um pouco. Tá. Bom, então eu vou seguir. Ok. Bom, uma vez todos os arquivos adicionados, eu posso fazer algumas operações que são novas no Lightning quando comparado ao LabChart convencional. Uma das coisas muito interessantes é o seguinte: neste registro que eu importei, eu sei que os canais de interesse, para mim, são os canais 2 e 3. Então, eu não preciso do canal 1 e do canal 4. Existe um conceito novo de que eu posso remover esse dado que está no canal 1, mas sem retirar essa banda do canal 1. Para isso, eu faço o seguinte: eu simplesmente clico com o botão esquerdo em cima de Channel 1 e seleciono a opção Remover do canal. Faço a mesma coisa para o canal 4, Remover do canal. Agora eu tenho a liberdade de mover o canal simplesmente com arrastar e soltar para a localização que eu desejar. Então, se eu quiser levar esse ECG para o primeiro, eu simplesmente clico e arrasto e o ECG está lá. Se eu quiser levar esse canal 2 para a terceira posição, eu simplesmente arrasto. Se eu quiser visualizar em um mesmo canal, em um mesmo nível desse,
dois sinais diferentes, eu simplesmente arrasto para o mesmo canal. E os dois serão mostrados, vou usar a opção de autoescala, os dois serão mostrados no mesmo canal. Então, eu consigo, assim, Daniel, ter uma flexibilidade. Oi. desculpa, é que ainda tem uma interferência bastante grande no seu microfone, não, às vezes para algumas pessoas está até cortando bastante. Não sei se você puder mexer no microfone, eu não sei se o computador tem um microfone que seja melhor, tirar o microfone. Não, na verdade, Tatiana, eu estou utilizando um microfone aqui que é da minha câmera, Tá. da webcam, e ele geralmente funciona bem. Tá dando bastante interferência, não sei se é algum cabo, alguma coisa. Mas se você puder mexer em alguma coisa que possa Deixa eu melhorar. tentar aqui. Melhorou alguma coisa? Parece. Parece que melhorou. Não sei, aqui quando você faz dá um ruído de fundo, mas a gente pode tentar ver se melhora com o tempo. Tá, Deixa eu só tentar trocar um cabo aqui para ver se isso melhora. Aguarda só um minuto, por favor. tá ok, gente. Desculpa alguma intercorrência com o microfone para ficar claro para todo mundo que algumas pessoas estão recebendo bem ruim o áudio. Fiz algumas modificações aqui. Está melhor agora? Vamos ver. Sugerimos que tem algum outro equipamento perto, que pode dar microfonia, não sei. É porque eu estou com o fone de ouvido para evitar. Eu vou desligar o meu celular. Desligar mesmo, porque às vezes pode ser isso. Se alguém, enquanto a gente estiver resolvendo, se alguém tiver alguma pergunta nesse inteirinho, a gente pode... Claro. Vamos ver se melhora. Vejam se melhorou, por favor. Está melhor? Não, ainda tem bastante interferência. O microfone do seu computador é bom? Daí, às vezes, usar só do microfone já ajuda. Só do computador. É que eu estou com um desktop e o desktop ele não sim, tem microfone. claro. Eu estou usando um microfone externo. Tá. A gente pode continuar e ver se melhora com o tempo. Se você estiver ajustando aí com o cabo, a gente vê e vai te falando. É só quando eu falo? É quando você fala, aí dá uma interferência. Deixa eu tentar fazer uma última modificação aqui. Espera só um minuto. Também sugerimos, se você tiver um fone de ouvido do celular, pode ajudar também. O que o Daniel está mostrando, enquanto isso, se ficar alguma dúvida, vocês podem colocar no chat. Ele criou, dentro de um projeto, ele adicionou vários arquivos, vários registros, que depois ele vai mostrar a possibilidade de analisar todos esses arquivos no mesmo software de uma única vez. Tatiana, você me escuta? Escuto melhor, um pouco mais claro e mais limpo. Está mais claro agora? Tá sim. Bom, então vamos dar sequência. Problemas técnicos, desculpem os problemas. Acontece. E vamos dar sequência. Bom, para resolver qualquer problema que tenha ficado por causa da interferência. O que eu fiz até agora foi simplesmente mostrar para vocês a capacidade que o LabChart Lightning tem de trabalhar em qualquer máquina, bastando ao usuário ter um cadastro de usuário sem uma licença válida, ele poderá levar para onde for a sua licença. Mostrei para vocês também a possibilidade de alternar entre modo claro e modo escuro, atendendo assim a demanda de diferentes pessoas. Além disso, eu mostrei a necessidade, e a necessidade no bom sentido, de criar um projeto que irá conter todos os registros que podem ter sido previamente adquiridos em outras versões do LabChart. E eu também ressaltei a capacidade do LabChart Lightning de fazer aquisição de dados.
com altíssimas frequências de amostragem, inclusive com implementações futuras, permitindo a conversa do LabChart Lightning com outros hardwares, não só os hardwares oficiais da empresa, certo? Bom, o que eu fiz na sequência foi importar vários arquivos .abi e CHT e mostrar para vocês a facilidade nesse programa de arrastar e soltar um registro para onde eu quiser. Então, a partir desse momento, eu chamarei esses dados de sinais. E eu chamarei essas bancas. E eu tenho um registro de eletrocardiograma obtido em ratos. E aqui eu tenho um canal que sinaliza quando um estimulador elétrico era ativado. Então, nesse registro aqui, eu submeti alguns animais à estimulação elétrica do nervo vago e eu estava esperando respostas bradicárdicas, respostas de queda de frequência cardíaca. E esses dados precisam ser analisados. E eu vou mostrar para vocês rapidamente como que a gente faz isso pelo LabChart Lightning. Primeiro, eu preciso gerar o canal 4, não é do meu interesse, eu clico o botão direito, entro em remover canal e ele some. No canal 2, eu quero gerar uma série temporal batimento a batimento com os valores de frequência cardíaca. Eu clico o botão direito sobre o canal 2, entro em propriedades do canal e adiciono algo aqui. Clico nessa setinha, escolho o canal 3, que é o canal que contém os dados que eu vou trabalhar, que é o sinal do eletrocardiograma. E nesses 3 pontinhos, nós teremos várias ferramentas que ajudarão no processamento desses dados. Então, eu clico nos 3 pontinhos e venho nessa opção adicionar sinal calculado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher uma função. O LabChart Lightning, ele tem um conceito de que nós temos entradas, nós temos saídas, e aqui no meio, a gente consegue colocar alguma coisa. A gente consegue colocar uma ferramenta de filtragem, nós conseguimos colocar uma multiplicação, uma soma, uma divisão. Nós conseguimos detectar eventos periódicos dentro de um sinal. Então, as funções conseguem ser introduzidas entre a entrada e a saída. A entrada é o meu canal 3, que são os dados que estão presentes no canal 3. E a saída é esse canalzinho amarelo que vai aparecer aqui, que está no canal 2, certo? Bom, a função que eu vou utilizar é dentro do menu Cyclic Measurements, eu quero a função Rate, que é a função de frequência, eu quero saber a frequência cardíaca. Clico em Rate. Para os usuários de LabChart, esse menu Cyclic Measurements já existia, ele ficava ao lado direito, próximo aos canais, aqui do lado direito, mas agora ele está implementado dentro de cada um dos canais, entrando pelas opções do lado esquerdo. Eu vou escolher o tipo de sinal que eu estou trabalhando, eu sei que é um eletrocardiograma de rato, e seguindo o padrão básico, assim, de 2 desvios padrões, que é sugerido pelo programa, eu vou clicar em Edit Calculation. Posso fechar. E agora nós já temos uma vantagem muito grande quando comparado às versões anteriores do LabChart. Não era possível a sobreposição de 2 canais. Nós conseguíamos fazer isso matematicamente depois de muita ginástica, mas não de uma forma assim tão simples, simplesmente arrastando e soltando. Então, se eu aumentar o zoom, eu estou fazendo isso simplesmente girando a rodinha do mouse. Eu consigo ver sinal verde continua sendo o meu eletrocardiograma. E o laranja, a identificação dos diferentes ciclos cardíacos. Vocês notem que ele conseguiu marcar muito corretamente. Ele identificou os eventos cardíacos, os ciclos cardíacos, e gerou uma série temporal batimento a batimento. Se eu estiver feliz com essa detecção, eu simplesmente clico sobre o canal 3, que é o nome desse sinal, e venho em remover do canal. Porque agora eu não preciso mais daquele sinal, porque eu já verifiquei que estava tudo ok. Muito bem. Existe uma outra funcionalidade, usando também a rodinha do mouse. Imaginem que eu queira modificar
escala desse primeiro canal? Bom, eu posso clicar no botão direito, em propriedades do canal, e digitar a escala superior e a escala inferior aqui, sem problema algum. Mas imagine que eu queira fazer isso de uma forma mais dinâmica, usando a rodinha do mouse, caso eu clique, e agora eu destaco, olhem no canto direito superior da tela. Vocês estão vendo que tem algumas dicas? É por isso que é importante deixar o Hint View ligado, porque aí a gente consegue ver essas dicas no canto direito superior. Segurando a rodinha do mouse apertada e movimentando para a esquerda e para a direita o meu mouse, eu aumento e diminuo a minha escala. Movimentando para cima ou para baixo, eu só modifico o nível sem modificar o range, sem modificar a compressão, certo? Então, se eu encontrar uma compressão que está ok, eu simplesmente solto e cheguei ao tamanho final. Bom, agora vamos fazer a análise, certo? Então, eu vou girar a rodinha do mouse para baixo, para comprimir mais o sinal. Vou clicar no botão Outscale All Channels. Precisa ser um pouquinho mais. E esses 3 pontos azuis eram marcações que eu utilizava para saber quando que o estimulador elétrico do nervo vago estava ativo. Então, eu vou analisar a frequência cardíaca imediatamente antes desse ponto e na vigência dessa estimulação. Mantendo o mouse sobre o ponto de interesse e girando a rodinha, é só nós irmos corrigindo a posição da setinha. Ele vai dar um zoom, mantendo sempre o ponto de interesse. Isso é muito interessante. Então, mesmo sem a barra de rolagem, a gente consegue chegar no ponto de interesse. Agora, eu vou demonstrar uma função muito interessante, que é atribuir nome às regiões que você quer fazer análise. Então, eu vou fazer uma seleção desse trecho que é considerado basal. Clico nesse sinalzinho de mais, que está a opção Criar região da seleção. E coloco um novo nome, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Qual nome eu vou digitar? Espera só um minuto. Qual nome eu irei digitar aqui? Isso aqui eu vou chamar de basal, certo? Então, eu acabei de chamar esse trecho de basal. Eu quero chamar esse trecho aqui, que eu vou fazer uma nova seleção, de VNS, Simulação Elétrica do Nervo Vago. Então, eu vou chamar de VNS. Bom, então eu já identifiquei que aqui é o basal, aqui é o VNS. Mas eu quero continuar fazendo essa análise no meu registro, porque esses animais eles eram submetidos a 3 períodos de 30 segundos de duração de simulação elétrica do nervo vago, com um espaço de aproximadamente 3 minutos entre os estímulos. Então eu vou localizar o meu novo ponto de estímulo. E eu vou fazer o mesmo procedimento, mas agora é muito mais fácil. Se eu seleciono esse trecho, clico no sinalzinho de mais, ele já me sugere o nome, porque ele já sabe que eu coloquei isso anteriormente no registro. Vou selecionar basal novamente. E esse trecho aqui, eu vou chamar de VNS. Vou para o próximo estímulo, chamo de basal e chamo de VNS. Pronto. Eu já fiz tudo o que eu precisava para dar ferramentas, dar opções ao LabChart Lightning para que a média da frequência cardíaca desses diferentes trechos elas sejam calculadas e tabuladas de uma forma muito organizada, certo? Muito bem. Então, isso foi feito para um registro. Agora eu vou fazer para os demais. Eu fiz no R45. Ao clicar nesse botão Chart View, eu tenho a possibilidade de visualizar todos os registros que eu adicionei, todos os arquivos ABI CHP que eu adicionei, certo? Bom, vamos para o R07. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque vocês já sabem o procedimento, para que o tempo seja bem utilizado. Então, vamos apagar o 1, vamos apagar o 4,
Vamos mover esse sinal de eletrocardiograma para o primeiro, mover o sinalizador, o marcador de estímulo elétrico para o último. Botão direito, vou remover o último canal e gerar um canal de frequência cardíaca aqui. Agora eu estou fazendo um pouco mais rápido, só para a gente poder ganhar tempo. Adicionar canal calculado. E mais uma vez usando a opção Cyclic Measurements Rate. Informo que é o ECG de um rato e consigo então gerar rapidamente uma série temporal batimento a batimento. Excluo este canal, esse sinal, desculpem, faço um outscale e já tenho uma série temporal gerada rapidamente. Farei a mesma coisa, selecionarei os trechos basais e os trechos VNS. Usando o outscale, eu vou utilizar esses três últimos estímulos aqui, certo? Bom, então vamos lá. Agora fica muito mais fácil, porque eu faço a seleção do trecho, clico no sinalzinho de mais, ele já lembra do nome que eu havia dado. Então eu chamo isso de basal e chamo isso daqui de VNS. Vou para o próximo. Chamo isso de basal e chamo isso aqui de VNS. E parto para o último. Chamo isso de basal e mais uma vez VNS. Eu vou realizar essa mesma análise para os outros registros. Nós tenhamos no final uma boa quantidade de registros para que seja feita a nossa análise. Então vamos para o R12. Mesmo procedimento. Mesmo procedimento, remover o último canal. Criar um canal, uma série temporal com valores de frequência cardíaca. Usando o menu Cyclic Measurements, que já era consagrado nas outras versões do LabChart. Série temporal criada. Simplesmente removo esse sinal, para não ficar poluindo a visualização. Comprimo o meu sinal. Chego ao trecho que contém os meus estímulos elétricos. Escolho meus últimos 3 estímulos. Seleciono um trecho. Dou um nome de basal. Seleciono um novo trecho. Chamo de VNS. Basal. VNS. É muito importante ter um canal de referência, por isso que eu tenho esse canal azul, que ele marcava exatamente para mim quando nós tínhamos ligado o estimulador elétrico. Eu estou marcando rapidamente. Muito bem. Vamos para o 45. Eu não sei se o 45... Não, o 45 eu já fiz. O 21 agora. Vamos para o 21. Vamos lá mais uma vez. Remover o último canal. Vocês podem ver que é extremamente fácil arrastar o canal de um lugar para o outro. Esse registro começava com algum ruído, mas logo após nós tínhamos um sinal mais limpo. Mais uma vez vou criar um calculado. Usando a opção Cyclic Measurements, eu estou usando a opção Rate, mas nós poderíamos usar período, frequência, contagem, valores mínimos, valores máximos, sem problema algum, sempre medindo de forma cíclica, procurando eventos que estão acontecendo de forma
episódio. Entrarei em rate, ECG de um rato, e vou repetir o meu procedimento. Apagar esse canal, apagar esse sinal, uso o autoscale, comprimo todos os meus canais, simplesmente girando a setinha para baixo, uso o meu autoscale, vou até o trecho de interesse, seleciono esse trecho, chamo de basal, seleciono esse trecho, chamo de VNS. Eu vou selecionar, vou fazer a seleção mesmo com esse ruído e chamar de basal, chamar de VNS, basal e mais uma vez VNS. Bom, vamos ver quais registros eu já fiz essa análise. Eu fiz no 21, já fiz no 45, o 7 tem 2 vezes, que eu importei 2 vezes, mas fiz nesse 7, entre parênteses, não, foi no outro. Foi no R07, 41, 21, 7, e finalmente, eu acho que eu fiz no 12 também. Bom, vamos considerar, pessoal, que os animais 45 e 21 fossem de um grupo, e os animais 7 e 12 fossem de outro grupo. E agora eu quero fazer uma análise desses dados. Eu já marquei os trechos referentes aos momentos basais e aos momentos da frequência cardíaca na vigência da estimulação elétrica do nervo vago. Agora, basta, ao lado direito, eu vir na opção grupos, porque eu quero ensinar o programa quais são os grupos experimentais que eu estou trabalhando. Então, eu venho na opção novo grupo, crio um novo grupo. Eu vou chamar de tipo 1 de estimulação. E eu posso criar um outro grupo que vai chamar tipo 2. Então, agora eu tenho 2 grupos. Basta eu dar um nome para cada um desses arquivos que eu adicionei. Então, eu quero, por exemplo, que esse R07 que eu adicionei, ele pode se chamar R07 mesmo, sem problema nenhum. O 12, eu estou dando um subject, eu estou dando um nome para cada um desses registros que eu importei. Vai chamar R12. O 21 vai se chamar R21. E o 45 vai se chamar R45. Apesar de parecer um processo muito longo, isso daqui nós fazemos só uma vez para identificar o registro com um nome, com um subject. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão conseguir fazer análise de qualquer tipo usando esse mesmo subject. Então, eu não preciso fazer isso só para calcular média de seu padrão e depois eu tenho que fazer tudo isso de novo para calcular a área sobre uma curva. Não. Eu simplesmente associo um subject a esse recording e digo de que grupo que eles fazem parte. Então, eu volto ao menu grupos e eu adiciono ao grupo 1 os animais 45 e o animal 21. E ao grupo 2, eu adiciono o animal 7 e o animal 12. O que eu fiz? Eu acabei de informar ao LabChart Lightning quais grupos esses animais pertencem e qual é o nome de cada um desses animais.
a nossa análise está pronta. Se eu, ao lado esquerdo, clicar na opção Show Table View, eu vou ter todos os meus dados tabulados, divididos por grupo. Eu tenho tipo 1 e tipo 2, e dividido por animais. Eu fiz análise somente de 2 e 2, para que não fique muito extenso. Mas eu tenho à esquerda todos os meus valores basais e os correspondentes valores de estimulação elétrica do nervo vago. Então, eu sei que, nesse momento, a frequência cardíaca caiu de 224 para 126. Nesse momento, 190 para 144, 183, 142. Então, eu posso inspecionar todos esses valores. No topo, eu tenho valores de média, mas eu posso também introduzir, por exemplo, outras medidas estatísticas. Eu posso adicionar desvio padrão, para saber, dentro desses valores basais, qual foi o desvio padrão. Ou dentro desses valores de simulação, qual foi o desvio padrão. Valores máximos, valores mínimos, é um summary information, em cima de cada um dos grupos. R45 e R21 são animais, tipo 1 e tipo 2 são grupos. Mantendo somente o min, para deixar mais limpo, eu vou continuar inspecionando os meus dados. E aí eu me deparo, por exemplo, com um dado desse daqui. 257 de basal, 266 de simulação elétrica do nervo vago. Quando eu iniciei esse experimento, eu esperava observar bradicardias associadas à estimulação elétrica. Então, por que eu estou observando uma taquicardia? Será que eu selecionei esse trecho errado? Uma das coisas mais complicadas quando nós fazemos análise de registros muito longos é lembrar exatamente de onde aqueles dados saíram. Sabe quando a gente marca um trecho e calcula uma média, e aí você anota numa planilha, e mais tarde você quer lembrar de onde exatamente do registro você quis tirar aquilo, e não dá para saber? Se você não tivesse anotado o tempo, você não teria como saber exatamente? Aqui fica muito mais fácil. Se eu clicar sobre esse valor 266.1, ele vai me mostrar ao lado direito exatamente o trecho que foi utilizado para gerar esse valor. E se eu clicar nesse botãozinho navegar para a região, eu consigo ir exatamente, eu vou esconder o Table View, eu consigo ir exatamente para o momento que foi utilizado. Caso eu identifique, por exemplo, eu falo, olha, eu marquei errado, eu marquei só até aqui, eu deveria ter estendido um pouco mais essa seleção. Eu posso aumentar a minha seleção e quando eu voltar para o Table View, os meus dados estarão atualizados. Então, automaticamente, quando eu faço todo o processamento ao lado esquerdo, os meus dados estão atualizados aqui ao lado direito. As análises não são só de média e desvio padrão, como eu havia mostrado para vocês. Nós podemos fazer uma operação, por exemplo, qual foi o delta médio? Qual foi a magnitude da bradicardia média observada aqui? Eu posso adicionar uma nova coluna. Então, eu adiciono uma coluna nova à direita, que eu vou chamar de delta. E essa coluna vai conter o valor de frequência cardíaca basal menos o valor da frequência cardíaca sob simulação do nervo vago. Pronto. Eu acabei de calcular um valor médio da bradicardia entre todos os animais submetidos à estimulação do tipo 1 e submetidos à estimulação do tipo 2. Dependendo da profundidade da sua análise, isso daqui já vai ser o bastante. E aí eu desejo agora salvar esses dados. Se eu clico nesses três pontinhos e entro na opção Exportar Table View, eu consigo salvar um arquivo .csv, arquivo separado por vírgula, e esse arquivo ele pode ser facilmente aberto numa planilha. Eu vou utilizar o Excel. Pronto. Eu tenho aqui todos os meus dados já tabulados, separados por animais e tudo certo.
tanto para valores basais quanto para valores de estimulação elétrica do nervo vago. Essa é uma funcionalidade muito interessante do software, mas ela não é a única que eu quero mostrar para vocês. Uma outra coisa muito interessante, então ficou claro aqui essa análise pareada, essa correlação de dados que eu posso fazer. Eu posso aplicar um índice para cálculo, por exemplo, de sensibilidade baroreflexa, se eu estiver trabalhando com valores de pressão arterial, posso fazer várias análises correlacionadas. Mas uma outra funcionalidade que eu quero mostrar para vocês, eu vou importar um novo registro. Para mostrar uma outra coisa muito interessante. Nesse registro, nós temos no primeiro canal eletrocardiograma obtido de um humano e no segundo canal um sinal de pressão arterial pulsátil também obtido em humanos. O terceiro canal eu posso desprezar. Então eu vou simplesmente remover esse canal. Uma coisa interessante, caso eu queira visualizar com mais detalhes um dos canais, existe esse ícone que é maximizar a altura do canal. Ele pega um único canal e mostra na tela inteira. Então eu tenho a liberdade de modificar a escala, seguindo os procedimentos de clicar a rodinha do mouse, esquerda para direita para modificar, para cima e para baixo para movimentação. E caso eu já tenha visualizado o evento que eu desejo, eu posso clicar novamente e restaurar o tamanho normal. Uma funcionalidade extremamente interessante, eu consigo adicionar canais acima e abaixo, clicando simplesmente o botão direito, entrando em adicionar canais acima ou adicionar canais abaixo. Eu vou adicionar um canal abaixo, porque eu quero filtrar esse sinal de pressão. Classicamente, eu utilizava menus ao lado direito de filtro, mas tinha um problema. Eu não conseguia criar um novo canal que contivesse mais de uma operação. Tivesse, por exemplo, filtragem usando um filtro passa-baixa, usando uma ferramenta de alisamento e usando uma correção aritmética. Eu não conseguiria fazer isso. Eu tinha que ir gerando múltiplos canais, cada um com uma operação. Agora é possível. E essa é a última funcionalidade que eu vou mostrar para vocês. Cliquei no botão direito, entrei mais uma vez em Channel Properties, mostro para o meu programa que eu quero usar o canal 2 como base, mas eu vou usar uma operação. Então, eu quero adicionar um cálculo. Caso eu desejasse simplesmente fazer uma filtragem, retirando, por exemplo, um ruído de 60 Hz, eu poderia entrar no meu menu Calculation, Digital Filter, Low Pass, e escolher uma frequência de, por exemplo, 50 Hz. Algo que é muito interessante é que à direita eu já tenho o sinal original em azul e o sinal verde, que é o filtrado. Eu acho que isso não está o bastante, eu posso modificar os parâmetros e automaticamente ele será atualizado. Mas imaginem que eu queira parear mais de um tipo de operação. Isso é uma grande novidade no Lightning. Eu posso clicar no botão Customize e colocar várias funções entre a entrada e a saída, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. É um padrão muito básico de sinais de entrada, sinais de saída e operações realizadas nesses sinais. Eu vou clicar nesse fiozinho, apagar o fiozinho, mover o meu output um pouquinho mais para longe, e nesse meio do caminho eu vou adicionar uma outra ferramenta de alisamento. Eu tenho todas as funções aqui à minha direita. Eu vou procurar por uma ferramenta de alisamento. Achei a minha ferramenta, arrasto ela para o meu bloco e eu simplesmente ligo um fio do resultado da primeira filtragem na entrada de fonte da segunda operação. Se eu alimentar esse resultado no meu canal, agora eu tenho não só uma filtragem de 50 Hz, mas uma filtragem de 50 Hz seguida de um alisamento. Caso eu modifique o tamanho dessa janela de alisamento, vocês podem notar que agora em verde eu tenho um sinal muito mais liso.
Se eu quiser fazer ainda uma terceira operação, uma correção aritmética, se eu quiser, por exemplo, aumentar em 30% esse sinal por um motivo qualquer, eu alimento o resultado desse alisamento em X e multiplico por um fator fixo, por exemplo, aumentando em 30%. A saída será levada até o output. Espera só um minuto que ele está processando os dados. E agora eu tenho, vou registrar um pouco longo. Ele acabou subindo porque eu fui muito agressivo na minha multiplicação. Deixa eu concluir. Eu fui muito agressivo na minha multiplicação. Mas ele iria mostrar um sinal corrigido em 30%. Com isso, a gente consegue, usando esse menu, eu consigo, de uma forma muito simples, parear várias opções, parear várias funções, certo? Acho que eu acabei fazendo uma operação muito pesada para o registro estava muito grande. Bom, então fazendo um resumo, a gente já está passando um pouquinho do tempo, fazendo um resumo de todas as funções que foram trabalhadas hoje. Eu inicialmente mostrei para vocês a possibilidade de levar essa licença com vocês, a possibilidade de modificação das cores. Nós temos também a capacidade de carregar vários registros dentro de um mesmo projeto e fazer uma análise utilizando um rótulo, o rótulo basal e o rótulo VNS que eu usei, por exemplo. E posteriormente eu mostrei para vocês a possibilidade de parear várias funções, resultando num sinal calculado, depois de, por exemplo, uma filtragem usando low pass, um alisamento e, finalmente, uma correção, por exemplo, por 30%. Certo? Então, eu acho que essas são as funções principais. Os usuários antigos do LabChart vão estranhar um pouquinho essas funções, mas rapidamente eu garanto para vocês que em algumas horas vocês já vão estar bem habituados com o programa e vão se beneficiar muito dessa nova ferramenta. Mais uma vez, a ferramenta ainda está em desenvolvimento, então é muito importante que todos os problemas, todos os bugs, todas as sugestões que vocês tenham sejam enviadas a The Instruments pelo menu Help, Feedback, abrirá um menu, uma tela que permitirá esse feedback com os desenvolvedores e todas essas sugestões serão lidas e analisadas e eventualmente adicionadas na versão final do programa. Então, eu convido todos vocês a baixarem a versão de teste, relatarem todos os problemas, relatarem as sugestões, para que no final nós tenhamos uma versão altamente funcional e que permita a utilização de hardware diversos. Isso é algo inédito em programas de aquisição de dados, que sempre são proprietários, sempre trabalham com hardware já pré-determinado. Isso é algo muito interessante que esse programa vai permitir. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a The Instruments pela confiança. É realmente um prazer trabalhar como auxiliar no desenvolvimento desse programa. E eu acredito que agora a Tatiana tem algum aviso, algum comunicado para vocês. Muito obrigado e boa sorte na pesquisa de todos vocês. E eu me coloco à disposição também, se eu puder auxiliar em algo. O meu e-mail aparece aqui, eu acho, é danielpenteado@gmail.com. Então, estou à disposição. O que eu puder ajudar, estamos aí. Tá bom? Muito obrigado, Tatiana. Daniel, fantástico, obrigada. A gente vai abrir para perguntas agora, a gente vai responder as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para incluir as perguntas aí. A gente pode responder em sequência. Antes do Daniel respondendo todas as perguntas, que a gente já respondeu no campo do chat, no QIA, fica à vontade para incluir.
Eu queria dar só mais um recado, que a gente está nessa parceria com professores, com pesquisadores, para promover esses eventos, essas apresentações de diferentes ferramentas. Então, a gente queria promover também, deixar aqui um recado para quem quiser participar. A gente vai estar junto com o professor Dr. Gabriel Dias Rodrigues, do Laboratório de Fisiologia do Exercício da LAFEA, da UF. Ele vai fazer uma live, tá? Ele vai fazer uma live com o tema de fisiologia ambiental, efeitos cardiovasculares do exercício, calor e da atitude. A live vai acontecer no dia 5 de maio, às 18 horas, no YouTube, tá? A gente vai divulgar o link e como participar nas nossas redes sociais, então quem puder seguir nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui, eu mandei no chat para vocês o nosso Instagram, @ADInstrumentsLA, de América Latina, Latinoamérica. A gente vai divulgar também no nosso LinkedIn, que o nosso LinkedIn é AD Instruments Latam também, e a gente vai divulgar o link para participar dessa live. Então, mais uma vez, vai acontecer no dia 5 de maio, às 18 horas, a live com o tema Fisiologia Ambiental, Efeitos Cardiovasculares do Calor e da Altitude, com o professor doutor Gabriel Dias Rodrigues, ok? Obrigada. A gente vai começar, então, agora a responder as perguntas em sequência. E aí, Daniel, você fica à vontade, eu posso responder, você pode responder. Deixa com você. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, tem limite de arquivos de registro que pode adicionar em um projeto? Bom, eu vou até compartilhar minha tela novamente aqui, porque certamente algo vai necessitar do compartilhamento. Bom, deixa eu só abrir essa janela das perguntas aqui. Muito bem. Deixa eu carregar. Muito bem. Eu estou com 300 telas abertas aqui e tal. Não há limite. Vocês podem carregar. É evidente que nessa versão atual, testes com arquivos muito grandes, assim, 300 arquivos de 24 horas cada um, ainda não foram conduzidos. Mas não há um limite técnico do número de registros que podem ser adicionados, porque a ideia é criar um projeto. Então, vamos imaginar que vocês tenham um aluno de mestrado, doutorado, aluno de iniciação científica, que esteja coletando dados ao longo de meses. Ele poderá criar pequenos projetos para cada fase do seu experimento e abrigar todos os registros dentro desse mesmo projeto. Então, os dados ficarão extremamente organizados e vocês, ao longo da adição de novos registros, já vão conseguindo direcionar para grupo 1, grupo 2 e dando nome a esses registros. Então, não existe um limite. Ok, obrigada, Daniel. A próxima pergunta é possível utilizar arquivos do LabChart ou outros programas para analisar em projetos no Lightning? Desculpa. É possível utilizar arquivos do LabChart ou outros programas? Os arquivos do LabChart eles já podem ser analisados e da mesma forma que as versões do LabChart antigas permitiam a importação de arquivos TXT e tudo mais, isso também vai ser possível, requerendo só alguns pequenos ajustes, mas também será possível adicionar outros dados. O que fica limitante nesse ponto é que isso não é exclusivo para o LabChart. Quando arquivos binários, em formato do .docx, .xlsx, .adicht, tentam ser abertos em outros programas, isso gera uma incompatibilidade, porque cada empresa, cada desenvolvedor, cria o arquivo de um jeito. Mas para análise de dados, existem arquivos em formato ASCII, que são basicamente arquivos texto, que conversam muito bem entre programas. Então, isso também será possível aqui no Lightning e algumas versões, alguns binários, possivelmente no futuro, também poderão ser abertos. Isso, só complementando, como o Daniel mostrou, é possível exportar os dados, além da tabela, cada região, cada cálculo que você faz é possível exportar, tá? As regiões e a tabela é possível exportar como texto e CSV, separado por vírgula, como o Daniel mostrou, tá? E uma outra coisa interessante, Tatiana, é que caso eu selecione uma região de interesse e eu clique o botão direito, eu tenho a opção de copiar seleção como um texto. Então, imaginem, isso é uma coisa que todo mundo aqui já passou.
eu desejo fazer uma figura representativa para colocar num pôster, para colocar num artigo, para colocar na minha tese. E eu tenho que exportar os dados para conseguir criar essa figura. Vocês podem fazer isso de uma forma muito simples, simplesmente fazendo a seleção e clicando em copiar seleção como texto. Colando esses dados num programa que confecciona gráficos, pronto, a sua figura vai estar pronta. Perfeito. Obrigada, Daniel. A próxima é: quais as principais vantagens em relação ao LabChart 8? Ou diferenças, né? Você pode dar a sua impressão, que depois talvez eu dê a minha, complemente. Olha, a minha impressão agora vai ser realmente como usuário. Eu não vou falar como early adopter, como participante do desenvolvimento. Eu utilizo versões do Chart desenvolvidas da década de 90. Então, as versões iniciais, bem básicas do Chart, quando os módulos não existiam ainda, eu já testei. Eu acho que a grande diferença, quando mudou de Chart 5 para LabChart 7, foi a introdução dos módulos. Eles traziam ferramentas já pré-determinadas, já pré-existentes, e com isso a gente conseguia fazer a análise de uma forma um pouco mais simples. Agora, todo esse aprendizado ao longo desses anos todos do software, eles está tudo aqui dentro, só que com uma roupa diferente, de uma forma diferente. Eu acho que a grande vantagem do LabChart Lightning para o 8 é que o 8 ele enxergava os registros como coisas isoladas. Então, eu fiz o meu registro do animal 25 e eu guardei aquele arquivo 25. Eu fiz do animal 28, guardei do animal 28. O Lightning, ele trabalha como se fosse uma suíte de aplicativos que você carrega um monte de arquivo, um monte de registro e trabalha nele todo junto. Então, eu consigo ver uma integração e uma organização muito maior do que nas versões anteriores. É isso, complementando o que o Daniel falou, uma diferença importante também do LabChart Lightning para o LabChart 8 é que o LabChart Lightning agora ele não tem limite de canais, tá? O LabChart 8 ele tinha limite de abrir até 32 canais simultâneos. O Lightning não tem limite de canais. Você pode abrir quantos canais de registro, análise você quiser. Além de ter a facilidade de você sobrepor aí os canais, você pode ir abrindo e visualizar quantos canais você quiser ao mesmo tempo. Tá? Uma outra diferença importante foi que o Daniel mostrou, que essa análise cruzada e por projetos, que não trabalha com arquivos isolados, como o Daniel comentou. Então, você pode inserir quantos arquivos você quiser nos seus projetos e já analisar isso de maneira cruzada e isolada. Porém, o Lightning ainda não tem os módulos também, que são os módulos de análise específicos, que muitos de vocês já conhecem, o Blood Pressure, o HRV, não existem ainda. Lembrando, mais uma vez, essa é a primeira versão que foi lançada, o Lightning está em desenvolvimento, por isso que a gente pede que vocês façam o trial, está no nosso site, adinstruments.com, vou mandar também aqui no chat o nosso site. Você pode baixar, experimentar o Lightning e enviar seu feedback. Tá? É uma versão realmente para ser construída junto com os pesquisadores, e a principal diferença dele para o LabChart é realmente porque ele é flexível. Muito dos cálculos dentro do LabChart, ele era fechado ali, e os pesquisadores reclamavam às vezes que era uma caixa preta, não tinha como saber exatamente o que estava fazendo e como estava fazendo. Com o Lightning, não. Ele é bem mais flexível, ele te mostra exatamente o que ele está fazendo. Se você quiser customizar, você pode montar o cálculo do jeito que você quiser, você pode exportar esse cálculo para aplicar em outro arquivo, compartilhar com um colega, enfim. Então, são algumas diferenças que a gente está fazendo, ele está em construção. Então, quem quiser experimentar e ver como ele está funcionando, como se aplica para a sua pesquisa e o que poderia melhorar, por favor, todo feedback é muito bem-vindo. Uma outra pergunta eu tenho outros aparelhos de coleta de dados que não são da The Instruments. Eu consigo usar os dados no Lightning? Olha, isso é um ponto muito interessante. Eu estava recentemente conversando com a Tatiana sobre isso. Existem protocolos de comunicação, falando de aquisição de dados, que permitem que hardwares conversem com softwares. E existem protocolos muito clássicos, como é o caso da comunicação serial. A ideia do Lightning é que ele utilize esses protocolos clássicos de comunicação para receber dados de outros hardwares. Então, desde que seja um protocolo que esse equipamento, esse hardware está utilizando,
seja um protocolo comum no meio computacional, as versões posteriores do Lightning permitirão isso sim. Permitindo, então, que um outro hardware consiga mandar dados e o Lightning vai entender esses dados. Quem já teve a possibilidade de brincar um pouquinho com comunicação serial, sabe que o protocolo serial é bem democrático. Nós conseguimos fazer a aquisição usando ferramentas extremamente simples que a gente consegue ler a porta serial. Então, essa é a ideia futura do Lightning. Exatamente isso. Vai ser possível, sim, no futuro, um futuro próximo, acredito. A ideia é realmente que ele seja muito flexível, que você possa desenvolver a sua ferramenta para ele ler arquivo ou do seu sistema de aquisição ou de um outro sistema de plataforma de força, MG, o que você precisar, qualquer outro tipo de dispositivo de aquisição. Tá? Uma próxima pergunta aqui, consigo realizar uma análise barorreflexa? Olha, essa questão é muito interessante. Recentemente, um arquivo de exemplo foi disponibilizado pela The Instruments, mostrando exatamente isso. Mostrando como a análise, essa cross-análise, essa correlação entre dois canais, pode ser utilizada para análise de barorreflexo. No exemplo disponibilizado, um canal apresentava valores de pressão arterial e um outro canal, valores de intervalo cardíaco. Sabemos que uma das formas de análise, uma das formas mais simples de análise, é calcular o delta de intervalo cardíaco e o delta de pressão arterial. E aí a gente consegue saber o ganho do barorreflexo. Então, nós temos tantos milissegundos mudando para cada milímetro de mercúrio que foi alterado. Isso é um cálculo muito simples de divisão. E nesse exemplo que foi disponibilizado há pouquíssimo tempo pela The Instruments, exatamente essa função é mostrada, usando aquele mesmo table view que eu mostrei para vocês, usando o mesmo cálculo de delta, só que com outros dados. Eram dados aí de pressão arterial e de intervalo cardíaco. Sim. Inclusive, se você quiser experimentar o Lightning, baixar do nosso site, usar por 30 dias, a gente pode disponibilizar para você esse arquivo que o Daniel está mencionando, que é um arquivo de exemplo de análise de barorreflexo, tá? A gente pode, é um projeto, na verdade, com 11 registros dentro, separado em 2 grupos, homens e mulheres. E aí fez a análise de barorreflexo diferenciando esses 2 grupos. A próxima pergunta é: quando estará disponível uma versão final do Lightning? Essa é difícil. Bom, vou responder. Não dá para saber. Essa é a primeira versão que foi lançada, que foi colocada para experimentação, para o pessoal sugerir melhoras, alterações, mudanças, ferramentas, né? Então, não dá para saber se vai existir uma versão final, porque enquanto a gente puder melhorar, né, enquanto a gente puder inserir já funções, melhor ainda. Vai ser novas versões, vão ser lançadas já acredito, nas próximas semanas. Eu ainda não tenho ainda um time frame assim das atualizações, timeline, mas creio que nas próximas semanas já vai ter algumas atualizações, que vai permitir múltiplos dispositivos ou vários Power Labs conectar ao Lightning, ou ainda já dispositivos como o Equivite ou como o Delsys, que ainda não é possível conectar direto ao Lightning. Mas já vão ter algumas funções diferentes. Tá? Então, a versão final, não tem uma data para te passar. Ana, deixa eu só adicionar uma coisa. Eu acho que todo mundo que está presente aqui, virtualmente presente, né? Eu acho que já fez algum tipo de aquisição de dados alguma vez na vida. E todo mundo já se deparou com aquela situação que a gente olha para o programa e fala assim: se ele fizesse isso daqui, para mim ia ser perfeito. Seria perfeito. Se ele tivesse essa opção, para mim ia ser perfeito. Pois então, agora é justamente o momento de vocês conseguirem construir o software que vai se adequar às necessidades de vocês. O que a The Instruments precisa agora é que todos vocês baixem o Lightning e usem o Lightning, porque erros vão aparecer, problemas vão aparecer, mas tudo que vocês sugerirem vai ser analisado e, se estiver relevante, se estiver dentro do contexto do programa, vai ser adicionado ao programa. Então, agora é o momento de testar e conseguir sugerir todas as necessidades que vocês têm, porque só sabe dos problemas e das necessidades quem está sentado na bancada fazendo aquisição de dados.
Exato. Então, a gente precisa saber de vocês quais são as necessidades. Esse é o momento. Perfeito, Daniel, exatamente. Então, qualquer ferramenta que seja crucial, como o Daniel comentou, é a sua chance. É o momento da gente poder incluir no novo software. Como seria realizada a análise temporal dos dados? Bom, quando a gente fala de sinais que estão sendo apresentados dentro desses canais aqui que vocês estão vendo, esses pontos estão dispostos temporalmente. Então, da esquerda para a direita, o tempo está passando, os valores estão sendo mostrados aqui. Nós temos aqui na barra superior o tempo. E se eu correr o mouse bem devagarinho, vocês estão vendo que está 9,8, agora está 12 segundos. Eu consigo ter o acompanhamento temporal. Quando esses dados são passados para o TableView, que eu vou abrir aqui para vocês, eu consigo também relacionar esses dados ao tempo. Então, eu consigo exportar esses valores com referências de tempo. As medidas batimento a batimento, ou ciclo a ciclo, elas estão sendo implementadas para que os usuários consigam fazer também uma análise evento a evento. Mas essas análises elas poderão ser feitas sim. Tatiana? A gente perdeu seu áudio. Em qual parte? A última. Análises poderão ser feitas. As análises poderão ser feitas exportando os dados usando o TableView e considerando esses eventos. Isso daqui pode ser um batimento cardíaco, poderia ser um ciclo ventilatório, poderia ser um conjunto de disparo, por exemplo, do registro da atividade elétrica de um nervo. Então, nós conseguiremos fazer essa análise. E, na verdade, nós já conseguimos fazer análises aqui, porque dentro do menu de colunas calculadas, desculpe, deixa eu apagar essa coluna. Dentro dos menus, deixa eu só abrir uma outra função aqui. Eu consigo fazer operações matemáticas que eu consigo correlacionar diferentes canais e eu consigo também, deixa eu só abrir uma outra, porque eu não quero que ele apague. Aqui. Eu tenho acesso a um número enorme. Quem trabalhava com o LabChart anterior sabe daquele mini pad, aquela janelinha que abria, que você conseguia calcular qualquer coisa. Isso também está presente aqui no Lightning. Então, eu consigo, para seleção ou um ponto ativo, selecionar também o tempo. Então, eu adiciono o momento que as coisas estão acontecendo para cada um desses valores. Então, eu consigo fazer uma análise também sabendo do tempo. Certo? Obrigada, então, Daniel. Isso responde. A próxima pergunta. O programa pode fazer aquisição de dados do micro 1401 da CED? Olha, eu não conheço esse equipamento. Se esse equipamento tiver uma saída serial e o protocolo que geralmente os fabricantes descrevem é um protocolo chamado RS-232, que é um protocolo clássico de comunicação. Se essa comunicação não for proprietária, não usar um método único dessa empresa, é possível sim fazer a aquisição. Só para complementar, ainda a ferramenta de aquisição de outros dispositivos, múltiplos dispositivos, ainda não foi lançado nessa versão que está disponível no nosso site, tá? É uma atualização futura, acredito que um futuro próximo, mas ainda não está disponível nessa versão que está no nosso site, tá? Uma próxima pergunta. No caso de perceber um erro na seleção de um trecho, depois dos resultados gerados, é possível corrigir apenas o trecho sem reiniciar toda a análise? É possível. Se eu selecionar um trecho aqui, eu vou chamar esse trecho de basal. Tá? Só usando os rótulos antigos para a gente não perder muito tempo. Eu seleciono esse outro trecho aqui e chamo ele de VNS. Se eu venho no TableView,
eu tenho o trecho que eu chamei de basal e eu tenho o trecho que eu chamei de VNS. Vocês vejam que mesmo eu abrindo um outro registro, ele está mostrando o mesmo table view. Se eu modificar o grupo, se eu fizer isso daqui, ó, se eu localizar o exemplo 1, eu posso colocar esse outro registro dentro do grupo que eu já tinha criado. Então, eu venho em exemplo 1, ele se chama exemplo 1, eu venho no grupo 1 e eu adiciono um outro registro. Eu posso movimentar facilmente entre esses registros aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. O que ele não permitiu foi adicionar agora. Eu acho que eu tenho que reiniciar o projeto. Mas respondendo a sua pergunta, se eu clicar num valor específico, fazendo uma nova análise. Se eu clicar num valor específico e navegar até a região, eu consigo modificar, deixa eu ver se eu consigo que o valor mude instantaneamente. Estava menos 0,9201. Se eu arrastar, você está vendo que o valor está modificando? E eu não tenho que reiniciar a análise inteira. Então, se eu decidir que esse trecho é o novo, ou esse trecho é o novo, eu simplesmente modifico o trecho, e é muito interessante que eu posso navegar para esses trechos, mesmo sem estar com o registro aqui aberto. Então, eu quero ir para esse trecho aqui. Eu clico em navegar para a região, e eu consigo modificar o tamanho dessa região novamente. Quando eu volto para o Table View, esse valor já está atualizado. Então, a resposta é sim, você consegue modificar a seleção sem ter que começar a análise toda novamente. Exato. Só complementando, tem uma área também na sua esquerda, no canto esquerdo, lá que é o Regions View. Você pode visualizar todas as regiões que você fez e aí você pode ajustar, alterar para o que você precisar. Tá? Vamos lá, tem uma próxima pergunta. Se fizer o registro de nervo, eu consigo selecionar um trecho e calcular a AUC? Isso é área sob a curva. Eu consigo vir, por exemplo, isso daqui eu estou demonstrando com um registro de eletrocardiograma, mas, por exemplo, a partir desse sinal aqui, se eu quisesse calcular uma área sob a curva, eu posso entrar em Channel Properties, eu vou adicionar um sinal calculado. Como é uma coisa um pouco mais específica, eu entro em Customize e eu procuro essa função aqui. Então, eu vou digitar área. Ele achou uma função chamada CM integral. E ele descreve o que é. Calcula a área sobre a curva de uma onda, de um waveform. Calcula como não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala, então é essa exatamente que eu quero. Eu simplesmente arrasto, seleciono qual vai ser a minha entrada. Por exemplo, se eu quisesse alimentar o canal 3. Dou algumas dicas para ele de que tipo de sinal que eu estou trabalhando e escolho qual que vai ser a minha saída. E ele vai fazer esse cálculo para mim. Ele vai fazer o cálculo para mim e mostrar. É lógico que aqui eu estou usando um sinal completamente alterado, completamente poluído. Mas, usando aquela mesma função, a gente consegue fazer o cálculo da área sobre a curva. Perfeito. Obrigada, Daniel. Próxima pergunta é, ele traz consigo o módulo HRV? Se sim, houve alguma atualização nas funcionalidades do módulo? O módulo HRV, assim como todos os módulos, eles ainda não estão presentes aqui no Lightning, porque o conceito é um pouco diferente. Vocês vão notar que muitas coisas que estavam nos módulos, elas estão um pouco diluídas dentro daquelas outras ferramentas. Mas nas versões futuras, isso está sendo avaliado. Como que essas ferramentas vão ser agrupadas e essas funcionalidades para análise de variabilidade
de frequência cardíaca e de sinais, de uma forma geral, vai ser implementada aqui. Isso ainda está em operação, em trabalho. Isso. Ainda nenhum módulo está disponível, também está na linha para ser disponibilizado nas próximas atualizações, mas eles devem vir sim um pouco diferentes. Não sei se todos os módulos vão estar presentes, mas eles devem vir sim um pouco diferentes, porque como o Daniel já comentou, a ideia, o conceito do Lightning é um pouco diferente, ser mais flexível, ser mais aberto para poder trabalhar em cada análise especificamente. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat também. Eu perdi a parte da análise, achei bem interessante. Tenho dúvidas com relação ao arquivo original do registro que foi importado. Ele é alterado após essa análise ou não? Não, esse arquivo, depois ele só serve de base. É que como certamente muitos usuários do Lightning já eram usuários do LabChart convencional, com certeza vocês têm muito arquivo ADI CHT que gostariam de importar. Então, vocês importam esses arquivos, eles são preservados, e aí isso passa a fazer parte de um novo projeto dentro do Lightning. Exato. Uma pergunta também, pode, por favor, dar um exemplo de análise da variabilidade da frequência cardíaca? Obrigado, graças. Uma medida simples que nós poderíamos fazer de frequência cardíaca aqui seria uma medida de desvio padrão, que mostraria, então, como que está. Eu vou criar duas regiões. Deixa eu fazer Só enquanto o Daniel trabalha nesse cálculo, desculpa, só para... os cálculos que os módulos fazem, as análises que os módulos fazem, a menos que sejam os gráficos, claro, as curvas, todos os cálculos é possível representar, refazer, reescrever dentro do Lightning, tá? Só os gráficos que ainda não, mas os cálculos, todas as análises geradas, é possível reescrever dentro do Lightning. Desculpa, Daniel. Não, tranquilo. Bom, é lógico que esse sinal aqui não é o mais adequado, como eu falei para vocês, isso daqui já está bem modificado, mas vamos supor que eu tenha esse trecho aqui. Isso daqui é o registro R07, eu fiz uma seleção chamada basal. R07, uma seleção chamada basal. Se eu pedir para o meu programa fazer um cálculo, por exemplo, de desvio padrão e organizar melhor, que agora está um pouco desorganizado, eu tenho medidas básicas de variabilidade, de domínio do tempo, medidas de desvio padrão e medidas de variância. Então, eu consigo fazer algumas medidas básicas. A única questão é que a funcionalidade batimento a batimento, ela ainda não está presente. Então, vocês conseguem ver como um todo qual é o desvio padrão daquele trecho, mas não é possível ainda exportar esses pontos batimento a batimento. Exatamente. Tá? Então, alguns cálculos de variabilidade da frequência cardíaca, o que é gerado, é possível refazer, é possível reescrever, e dentro do Lightning, só realmente os gráficos que ainda não é possível. Acho que chegou mais uma pergunta aqui. A análise no Lightning substitui a análise feita em outros softwares, por exemplo, no MATLAB? Olha, os softwares, eles se complementam. Existem alguns tipos de análise que os indivíduos usam, por exemplo, o MATLAB, usam o LabVIEW, usam o R, usam Igor. Existem diversos programas que podem ser utilizados para fazer análise de dados. O que eu acho é que análises muito específicas, que dependem de um script específico e tudo mais, muitas vezes elas já estão implementadas num laboratório, numa linguagem específica, mas com um pouco de trabalho, elas conseguem ser desenvolvidas dentro do ambiente do Lightning. Se houver alguma ferramenta de cálculo de derivada, de cálculo de integral, de algo que não esteja muito bem implementado, ou de uma forma mais fácil dentro do Lightning, é a hora, efetivamente, de vocês avisarem, para que essas ferramentas passem a fazer parte do hall de ferramentas do Lightning para atender todo mundo. Então, eu já vi muitas pessoas usando ferramentas complicadíssimas, scripts complicadíssimos,
e no final das contas calculava a média, desvio padrão e via o valor máximo e mínimo. Então, não era necessário usar um script daquele. Agora, análises muito específicas, eu não sei qual tipo exatamente de análise quem pergunta ou faz, mas às vezes são coisas complicadas, eu reconheço isso. Mas é o momento. Se vocês informarem a equipe de desenvolvimento o que vocês precisam, isso pode ser implementado, caso já não exista. Porque quem baixar a versão, eu recomendo que cliquem no botão direito em qualquer um dos canais, entrem em Channel Properties, cliquem nesses 3 pontinhos, entrem em adicionar um canal calculado, Customize e explorem todas essas funções que estão à esquerda. Explorem todas essas funções aqui, porque aqui a gente pode acabar encontrando a função que vai nos atender para cálculos matemáticos bem variados que talvez muitas pessoas não vão precisar, mas algumas vão se beneficiar bastante disso aqui. Então, eu recomendo que vocês usem e testem bastante essas funções da direita. Exatamente. E como o Daniel comentou a respeito do trial, para você baixar, eu deixei disponível no chat o link, tá, da The Instruments, que leva para a página onde você escolhe fazer um free trial por 30 dias, e aí você pode baixar lá na nossa página o LabChart Lightning, experimentar por 30 dias. Quem precisar, quiser arquivos de exemplo, a gente pode disponibilizar, tem projetos disponíveis, arquivos de exemplo, e tem vídeos também que pode ajudar você a começar a utilizar, fazer a primeira utilização do Lightning, e também esse webinar pode auxiliar bastante para quem quiser experimentar, usar essas ferramentas, vai ser disponibilizado para vocês amanhã, o vídeo desse webinar. Tá? Então, eu deixei o link, quem quiser é só entrar, fazer o cadastro rápido e já fazer o download do LabChart Lightning. Tem mais alguma pergunta? Só uma coisa adicional, dentro dessas funções, vocês podem procurar por nome e existem também categorias. Então, categorias de funções relacionadas a Circuit Measurements. Detecção por um threshold simples, ou detecção de uma onda quadrada, ou análise de sinais de ventilação. Nós temos aqui trabalhos com waveform. Trabalhar com uma waveform no formato de uma senoide ou formato triangular. Então, aqui já existem algumas classificações, algumas categorias que podem beneficiar vocês. Então, eu recomendo que vocês tenham uma olhada boa aqui. A gente teve um problema no seu áudio, Daniel, a gente não te escuta. Vocês estão me escutando? Agora sim, agora voltou. O que eu disse é que eu recomendo que vocês explorem bastante essa função, essa lista de funções, para ver o que atende à necessidade de vocês. Exato. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, pelo tempo de todo mundo. Eu estou disponível para responder qualquer pergunta. Muitíssimo obrigado, Daniel, pelo seu apoio, pela sua participação, pelas suas explicações tão claras a respeito da nova ferramenta. Sem dúvida, não tinha ninguém melhor para mostrar as ferramentas do Lightning. Muito obrigada. Eu vou encerrar o webinar e, mais uma vez, vocês vão receber esse vídeo amanhã. Tatiana, eu agradeço mais uma vez, eu agradeço a todos que estão aí até essa hora acompanhando o webinar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, e acima de tudo, além de qualquer dúvida, entrem em contato para fazer sugestões, críticas, porque aí sim o programa vai ficar poderoso e atendendo todos os usuários. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. E, mais uma vez, só para colocar, na parceria com os professores, pesquisadores, a live que a gente vai fazer, junto com o professor Dr. Gabriel Dias Rodrigues, dia 5 de maio, às 18 horas, sobre o tema de fisiologia ambiental, efeitos cardiovasculares do calor e da altitude. A gente vai divulgar o link para a live nas nossas redes sociais, então siga a gente no Instagram, @ADInstrumentsLA, no LinkedIn é ADInstrumentsLatam, e a gente vai divulgar o link para acessar aí a live, vai ser no YouTube, no dia 5 de maio, às 18 horas. Obrigada.